Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Neste domingo, no vídeo de hoje, eu queria trazer algumas informações para vocês sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências, fazer uma análise também do que foi o jogo de hoje entre Bahia e Jacuipense, primeira rodada do Campeonato Baiano, explicar também o motivo dessa barba aqui para vocês, agradecer pelos 9.000 inscritos que a gente conseguiu chegar na tarde de hoje. Muito obrigado, estamos muito perto de atingir uma marca novamente histórica aqui no Meu Bahia, que é de 10.000 inscritos. A barba, para os mais antigos, para quem não lembra, é a promessa que eu falei que ia fazer caso o time se classificasse para a Libertadores na temporada passada. Os mais antigos vão lembrar, eu falei que se o Bahia se classificasse, eu ia descolorir a barba. E tá aqui, a promessa demorou, mas tá paga, né? Para vocês não ficarem me cobrando tanto depois, eu vou fazer uma promessa se o Bahia for campeão da Libertadores, já deixando aqui nesse vídeo. Se o Bahia for campeão da Libertadores, eu raspo o cabelo, tá? É a promessa que eu faço aqui. Vamos falar hoje sobre o jogo da Jacuipense, falar sobre a Copinha também, explicar a situação do goleiro John, do Botafogo, né, que o Bahia chegou a procurar e ter conversas e tal. Eu queria explicar essa situação para vocês, porque na época eu trouxe aqui no canal e muita gente não deu tão importância assim, achou que não era verdade a situação e tal, e eu trago para vocês confirmações sobre isso de fato. Então já deixa teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10.000 inscritos, e quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Estamos na contagem regressiva para esse número. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o jogo do Bahia na Copinha e também na estreia agora do Campeonato Baiano. Quero começar sobre a Copinha. Só fazendo aqui um panorama muito rápido, o Bahia é o time mais jovem da Copa São Paulo de Futebol Júnior, está disputando com o time sub-17 e muitos jogadores com idade de 16 anos. Então, para essa molecada, para essa garotada, é muito difícil disputar fisicamente com os atletas de 20 e 19 anos. No jogo de hoje contra o Desportivo Brasil, você percebia a dificuldade de disputar no ombro a ombro, né, de ganhar uma dividida, de conseguir sustentar a bola com o corpo. Isso é um problema muito grande, ainda mais em jogos de categoria de base. E mesmo assim, com um time muito jovem, com o time mais jovem da Copinha, o Bahia conseguiu uma virada, 2-1 contra o Deportivo Brasil, um resultado ótimo e avança para a terceira fase. Eu sei que a expectativa para essa Copa São Paulo é baixíssima, né, por conta dessa questão da idade, mas é importante para os meninos irem conseguindo se provar cada vez mais. É legal de ver eles fechados justamente para conseguir esse objetivo, sabe? De mostrar que mesmo com a idade menor, mesmo sendo o time mais jovem, eles podem chegar longe, eles podem fazer história, e é isso que eles estão fazendo. Depois da terceira fase, vai enfrentar o vencedor de Coritiba ou de Capivariano. Se conseguir, por exemplo, enfrentar o Capivariano, o Bahia perdeu de 3-0, eu sei, na última rodada, mas estava com o time mesclado, já estava classificado. O caminho pode ficar um pouco mais fácil para as oitavas de final, ou até enfrentando mesmo o Coritiba, que também é uma base forte e tal. Os jogadores também são mais velhos, como todo mundo na Copinha. Quem vai enfrentar vai ser mais velho, mas o time do Coritiba é um pouquinho melhor e pode também complicar um pouco mais. Mas enfim, para os meninos está ótimo o resultado, classificado para a terceira fase. Sobre a estreia do Campeonato Baiano, 0-0 naquele estádio que a gente pode, eu não sei se a gente pode chamar aquilo ali de campo, porque, assim, lamentável as condições do Carneirão, pro gramado. Eu sei que choveu bastante na cidade, mas a grama estava muito alta, isso já seria uma dificuldade, mas juntou a grama alta e o gramado encharcado, campo pesado, não tem como você exigir alguma coisa daqueles garotos naquele tipo de campo. Eu acho que para a estreia, para as adversidades que aquele time enfrentou, o resultado ele não foi tão ruim assim. O Bahia teve oportunidades para abrir o placar, teve oportunidades para ganhar o jogo, mas infelizmente não conseguiu aproveitar. O Thiago teve algumas chances, o próprio Vitinho foi um jogador que jogou muito bem, né? Não foram tantas oportunidades assim recebidas para ele de finalização, mas foi um cara que participou muito do jogo. Eu gostei bastante do jogo do Vitinho. A mesma coisa também o Marcos Vitor, que para mim fez um bom jogo, o próprio volante Sidney também. Eram atletas que eu queria já ver em campo, eram atletas que eu queria já ver alguns minutos na equipe profissional, disputando jogos de estadual no Campeonato Baiano. É muito importante para eles, porque além de ser, novamente, uma experiência no profissional, é um tipo de jogo que eles precisam se acostumar no profissional, porque é muito sobre você enfrentar jogadores muito mais velhos, jogadores muito mais experientes, que na malícia, na malandragem mesmo do esporte, já conseguem ter uma noção melhor, e isso acaba sendo um problema quando você enfrenta um time cheio de garotos, como foi no caso do Bahia hoje. Mas o time sustentou muito bem o resultado, sustentou muito bem o jogo, teve um controle durante uma parte da partida ali, criou as melhores oportunidades durante quase todo o jogo, as melhores chances foi do Bahia. Então, para mim, a estreia ela é ok, ela é válida pelo que foi o tipo do jogo ali, né, naquele tipo de gramado, por conta da adversidade e tudo mais, e do como o time conseguiu sustentar e levar o resultado. Para mim é um bom resultado. Poderia ser melhor, poderia sair com triunfo, mas o resultado está longe de ser ruim. É a estreia do Campeonato Baiano, são 9 jogos, esse time só vai disputar 3 partidas, e é uma coisa que é importante destacar. O Bahia não treina e nem joga nesse tipo de gramado. Então, quando a gente enfrentar o Atlético de Alagoinhas na Fonte Nova, em Salvador, aí você já pode ter uma visão diferente, já pode se imaginar
uma coisa completamente diferente do que a gente viu hoje no Carneirão. E falando agora sobre o goleiro John do Botafogo, vamos falar sobre o mercado da bola, o mercado de transferências. Não é novidade para todo mundo que o Bahia está correndo atrás de um goleiro para anunciar nos próximos dias. E esse goleiro poderia ser o John do Botafogo. Por que poderia? Eu trouxe aqui para vocês a informação de que o Bahia estava conversando com o Wagner Leonardo, mas antes eu queria explicar um outro contexto. O mesmo empresário do John é o empresário do Wagner Leonardo. E na informação que eu trouxe aqui sobre o Wagner Leonardo, eu falei que o Bahia estava conversando, né, com o empresário do Wagner Leonardo. As conversas não avançaram porque o Bahia estava buscando um goleiro junto com esse empresário. Esse goleiro era o John do Botafogo. As conversas não foram para frente e aí mudou o rumo da conversa. Chegou no Wagner Leonardo sobre uma possível saída dele do Vitória, uma chegada no Bahia, uma apresentação de uma proposta, como tudo aconteceu e como tudo foi à tona. O que aconteceu foi o seguinte: o Bahia de fato estava atrás do goleiro John. Eu trouxe para vocês a informação desse interesse. Muita gente na época falou: ah, mas isso não procede, inventando notícia e tal. Eu lembro muito bem, mas acontece que o Bahia busca um goleiro no mercado que seja nível Série A, que seja um cara assim muito, muito, muito bom na sua posição e dentro do futebol brasileiro. Buscou muito forte o goleiro Everson do Atlético Mineiro. As conversas não conseguiram ter um desfecho positivo. Aí vai parte para o John também, um goleiro atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Seria meio assim irreal a gente pensar o John fora do Botafogo, mas essa possibilidade ela poderia acontecer, porque o Bahia foi muito forte no mercado buscar o John. Infelizmente as conversas não avançaram, o próprio Botafogo também iria dificultar muito a negociação, não foi somente uma questão salarial do Bahia com o empresário do atleta, foi também envolvendo a situação do clube. O Botafogo sabe o quanto está difícil você encontrar goleiros, né, posição altura no mercado, então dificilmente iria liberar o goleiro John, e isso não aconteceu, ele não liberou e o Bahia não conseguiu fechar essa contratação. Depois o que aconteceu, vocês já sabem, é aquilo que eu expliquei do Wagner Leonardo. Não é novidade para ninguém, como eu falei, que vai estar atrás de um goleiro. Eu tenho novidades também para falar em relação a isso. Muito provavelmente, o Bahia vai se concentrar agora, provavelmente não, o Bahia vai se concentrar agora na busca por um goleiro, até mais ou menos ali o início, quando o time de Girona, né, voltar para a Bahia para poder fazer os treinamentos e se preparando para os jogos de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. E o Bahia, enquanto isso, enquanto a equipe treina, faz a pré-temporada e correndo o mais rápido possível para tentar anunciar um goleiro e fechar a contratação de um arqueiro para a próxima temporada. E lembrando, busca um goleiro que senha para ser titular, um goleiro com esse status pelo menos de que seja o goleiro assim ideal, né, da temporada. O John para mim seria excelente. Não posso nem falar nada ao contrário disso. O John para mim é um dos melhores, assim como eu falei do Everson, que para mim era um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na atualidade. O John também é da mesma forma. O John é um dos melhores goleiros da história, da história não, né? Um dos goleiros mais, vamos dizer assim, fez uma campanha muito, muito boa com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. É um cara que foi fundamental no título, foi fundamental também na Libertadores, com ótimas defesas, e para mim seria uma mudança de patamar gigantesca vir para o Bahia. Né? O Bahia poderia ganhar um cara que de fato passasse confiança para o torcedor e para o restante do elenco. Não que o Marcos Felipe, né, não tenha essa total confiança dos jogadores, não é isso que eu quero dizer, e nem próprio da comissão técnica, mas é um cara que vem apresentando muitas falhas ultimamente. Eu sei que o goleiro vive disso, mas o Marcos Felipe deixou de ser, né, uma coisa rara para ser algo constante. A mesma coisa Danilo Fernandes, ele voltou agora da lesão, fez um ótimo jogo contra o Atlético Goianiense e tal. Voltou agora não, né? Mas assim, ganhando o ritmo agora, voltando a aparecer no time principal. Mas é difícil você contar com o Danilo Fernandes para a temporada, ainda mais com disputas de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O nível já sobe um pouco, não acho que isso também seria o perfil ideal. Mas enfim, as buscas se concentram agora num goleiro. Isso deve acontecer nessa semana agora que vai entrar. O Bahia deve correr para tentar avançar com algum jogador que já esteja negociando. A informação que eu tenho junto com a Gabriele Gomes do Globo Esporte é de que de fato o Bahia está negociando com o goleiro, mas o nome, né, segue em sigilo. Eu não consegui ainda ter acesso. Vou tentar trazer para vocês assim que eu descobrir e trazer a minha análise, como é que está a situação também do negócio, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever. Também não se esquece de deixar o teu like aqui, que é muito importante. De novo, muito obrigado pelos 9.000 inscritos. É muito importante para o canal ter a força de vocês aqui. É muito importante para a gente ter esse apoio e a gente cada vez mais perto, né, de conseguir atingir o nosso objetivo de 10.000 inscritos novamente e poder, né, fazer novamente essa marca, tá? A barba em homenagem à Libertadores da América tá feita, tá paga a promessa, e agora a gente já mira para o ano que vem, com fé em Deus. Ano que vem não, né? Para a próxima temporada, em 2025, para que a gente possa, de fato, fazer uma ótima temporada, né? Acho que essas promessas elas são legais para a gente poder fazer esse tipo de coisa, mas que a gente consiga fazer também uma excelente temporada, que o Bahia consiga ir longe nos campeonatos que vão disputar, seja Baiano, Copa do Nordeste, Brasileiro, que a gente possa ser feliz em 2025, o torcedor do Bahia merece, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau.